Muito bem, estamos dando início aqui à nossa segunda aula deste curso Leituras Junguianas Essenciais. Nesta aula de hoje, na segunda aula, nós vamos fazer a introdução à parte 1, conforme estabelecido no nosso cronograma. Hoje nós vamos falar a respeito dos 4 textos selecionados da parte 1, que traz a ideia da natureza psíquica, como Jung percebe a psique humana e as suas relações com o externo e com o interno. Para um melhor acompanhamento desta nossa aula, eu vou fazer o espelhamento do nosso material que estará disponível aqui embaixo para vocês no clube. Tá? Então, aqui, vamos iniciar, então, aqui a exposição do material, conforme vocês podem acompanhar aqui nessa gravação. O material está na tela do nosso curso, né? Leituras Junguianas Essenciais. Hoje, como eu falei, é a introdução da parte 1, a natureza da psique. Na parte 1 do curso Leituras Junguianas Essenciais, estudaremos 4 textos selecionados, os quais buscam demonstrar a perspectiva de Carl Jung em relação à mente, à psique humana, bem como seu posicionamento filosófico e clínico. Estes 4 textos se referem às próximas 4 aulas. Os textos são os seguintes. O primeiro texto, o texto da aula 3, O Problema Fundamental da Psicologia Contemporânea, escrito ou publicado em 1931, que está no livro A Natureza da Psique, volume 8/2, parágrafos 649 e 688. Está nesse livro aqui, ó. Do Jung, das obras completas, para quem tem as obras completas, A Natureza da Psique. Para quem não tem as obras completas ou está acompanhando pelo Compêndio Jung, este texto se refere ao capítulo 1 da parte 1. Neste texto, fundamentalmente, podemos compreender como Jung enxergava e entendia o ser humano moderno e a sua deslocada relação com a psique, com a alma. Então, basicamente, este texto vai apresentar a compreensão do Jung a respeito do ser humano e a psique, e a sua, vamos dizer assim, deslocada relação com a alma. O próximo texto, então, o texto da aula 4, é sobre o inconsciente, publicado em 1918, lá no final da Primeira Guerra Mundial, que está no livro Civilização em Transição, que é o volume 10/3, que é esse livro aqui, das obras completas. Aqui, neste texto, notamos como Jung entendia a parte desconhecida da psique humana, ou seja, o inconsciente, a existência do aspecto religioso da psique, bem como ele estruturou conceitualmente o inconsciente e apresentou sua forte influência, tanto na vida externa quanto na vida interna do sujeito. No quarto texto da aula, então, 5, veremos as etapas da vida humana, que também está na Natureza da Psique, no livro Natureza da Psique. Neste texto, Jung apresenta a relação consciente e inconsciente como uma batalha de forças opostas e as etapas da vida humana, com grande ênfase na transição da meia-idade. E, para fechar essa parte 1, faremos a leitura do texto O Eu Inconsciente, que está lá no livro Dois Encontros sobre Psicologia Analítica, que é este aqui, volume 7/2. Também todos esses textos, lembrando, estão aqui no Compêndio Jung, para quem está acompanhando pelo livro. Neste ensaio, Jung apresenta a influência do inconsciente coletivo sobre a consciência e o estado neurótico, a maneira que um consciente pode assimilar aspectos do inconsciente, especialmente das forças arquetípicas, a essencialidade da persona e a relação do eu, ou ego,
com esta força arquetípica, bem como a identificação com a psique coletiva, explorando sua força e caracterização na sociedade, no sujeito. E, por fim, ele expõe o conceito de individuação e a importância deste processo psicológico. Então, aqui, com esse olhar bem geral a respeito dessa parte 1, esses 4 textos vão demonstrar para nós, de uma forma bem concisa, bem precisa, na verdade, o olhar de Jung, a compreensão de Jung a respeito da psique humana e todas as suas correlações internas e externas. Isso dá para nós um grande cabedal de conhecimento e também de capacidade de compreensão da psicologia junguiana, seja ela aquela escrita pelo próprio Jung, seja escrita por junguianos. Então, né, através do estudo destes 4 textos, aqui quase uma repetição, podemos ter um olhar geral de pontos essenciais para a compreensão da perspectiva junguiana sobre o que é a mente e a psique humana e como o indivíduo e a coletividade se relaciona com ela, ora influenciando, ora sendo por ela influenciado. A partir destes textos, então, podemos concluir, temos melhores condições de perceber a particularidade da visão junguiana em relação a outras perspectivas e compreensões da mente psique, bem como conquistamos fundamentos que nos permitem melhor compreender e navegar em outros textos mais profundos do psiquiatra suíço. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui um mergulho não tão profundo nesses textos, uma vez que este mergulho profundo será feito nas aulas seguintes com as leituras. O que a gente propõe? A partir da aula seguinte, você vai fazer a leitura prévia do texto indicado, seja no livro das obras completas, para quem tem, seja aqui no compêndio Jung, no livro físico ou no PDF. Mas faça a leitura prévia de cada texto. Aqui, nós vamos dar um apanhado geral de cada um desses 4 textos, em 4 pontos para cada um deles, exatamente para preparar você para essa leitura. Essa preparação não é com a intenção de induzir a uma compreensão ou a uma interpretação, mas para apontar, determinar ou iluminar alguns pontos que possam ficar obscuros ou um tanto quanto duvidosos para a própria compreensão, tá? Mas o mais importante neste curso é que você, apesar dessa nosso apanhado geral na introdução, que faremos em todas as partes, faremos uma introdução como essa, dos textos, o que eu quero? Eu quero que você, com base também nisso, mas principalmente com base no seu olhar, na sua experiência, faça a leitura dos textos junguianos, para que nas aulas de discussão a respeito desses textos, você apresente a sua perspectiva. Tudo bem? Isso aqui é o mais importante. Então, começando pelo primeiro texto, que é da aula seguinte, nossa próxima aula. Qual texto? O problema fundamental da psicologia contemporânea, publicado em 1931. A psicologia com alma de Jung, uma reação crítica ao materialismo. A obra O problema fundamental da psicologia contemporânea apresenta uma visão abrangente e crítica da psicologia junguiana, delineando seus contrastes com a psicologia dominante de seu tempo. Jung reage à psicologia sem alma do materialismo científico, recusando-se a idealizar a alma em termos românticos ou teológicos, ou seja, ele apresenta o termo alma aqui para o estudo da mente humana, da psicologia humana, não com o sentido teológico ou romântico, mas com o sentido empírico. Para ele, a alma é uma realidade empírica, complexa e investigável, que exige uma abordagem sóbria,
filosoficamente densa e cientificamente comprometida com sua profundidade e mistério. Ele não apresenta, ou quando ele cita alma, ele não está dizendo algo sobrenatural, religioso, místico, teológico ou romântico, não. Mas como uma realidade, como algo, um fato empírico, presente em cada sujeito. É a alma que as pessoas falam que habitam o nosso corpo? Não é isso que ele fala. Ele fala que essa alma é a psique, é a mente humana, mas ele confunde ou ele dá sinônimo de alma e mente? Não necessariamente. Em alguns momentos, podemos entender assim. Em outros momentos, somos levados a não compreender dessa forma, como sinônimos. No entanto, percebemos que em toda a sua trajetória, ele se refere à alma como a essência do sujeito, tá? Como um fato, então, empírico, real, de fato, existente. Também, nesse texto, vemos a centralidade do inconsciente e o retorno à sabedoria ancestral. Jung entende que em nossa cultura a alma é majoritariamente inconsciente. Então, isso que a gente está falando dessa alma, já vamos trabalhar a respeito dela, em cima dela. Essa alma tem a sua maior parte inconsciente, assim como a psique, em sua maior parte, é inconsciente. Por isso, sua psicologia parte da centralidade do inconsciente, diferindo das abordagens psicológicas focadas exclusivamente na consciência. Isso é também a sua época, mas o é hoje. Enquanto para a psicologia junguiana o inconsciente está centralizado, ele está centrado, tudo gira em torno dele, mas não como uma estrutura mecânica fechada, não, mas onde há um espaço gravitacional e o consciente seria esse núcleo, mas há movimentos aqui, isso difere muito de outras abordagens psicológicas, especialmente aquelas onde o consciente tem a sua centralidade, ou seja, onde aquelas propostas ou essas abordagens determinam ao sujeito que basta ele ter a consciência ou que ele faça de forma consciente determinada coisa, tem uma cognição, um comportamento, uma determinada conduta, ele vai se transformar. Então, são abordagens bem distintas. E a abordagem da psicologia junguiana tem o inconsciente como algo central. Sua psicologia não é moderna, entre aspas, no sentido de que recusa, então, a redução espiritual promovida pela modernidade, ou seja, enquanto a modernidade recusa a ideia espiritual, o Jung recusa a redução espiritual que é promovida pela modernidade. Isso já vem lá da Revolução Científica, lá do século XVII, entrando no Iluminismo, e hoje, na nossa contemporaneidade, aqui em 2025, ainda vemos muito presente essa redução espiritual, essa redução desse sentido de alma, ou de um olhar mais junguiano, essa redução de um complexo da mente, do inconsciente humano. Então, ao contrário, Jung resgata, em parte, a doutrina de nossos ancestrais, reconhecendo o valor dos princípios espirituais na estrutura psíquica e propondo uma revalorização do simbólico, do mítico e do arquetípico como fundamentos da experiência humana. Ou seja, Jung busca trazer à tona esses valores do simbólico, do mito ou do mítico e do arquetípico como situações ou fundamentos da experiência humana inalienáveis. Não se pode abrir mão do aspecto simbólico da mente. Logo, todos os produtos desse simbolismo da mente, por exemplo, os mitos ou imagens arquetípicas, constituem parte do ser humano. O terceiro ponto deste texto é o materialismo como ideologia
e a hermenêutica simbólica. Você está percebendo que Jung, neste texto aqui, o problema fundamental da psicologia contemporânea bate muito em relação à ideia do materialismo, desse cientificismo, ou, em alguns textos, você vai encontrar o termo cientismo. Para Jung, o materialismo científico não é ciência, mas uma ideologia dominante e reducionista, difícil de ser contestada publicamente. Exatamente porque é como se fosse uma seita, na visão dele. Quando você é uma seita mais popularizada, ou mais forte, mais dominante, quando se questiona, ou um dogma, esse questionamento ou esse questionador fica em maus lençóis, muitas das vezes. Então, ele desafia esse paradigma ao utilizar métodos de investigação mais próximos da filosofia e da hermenêutica simbólica do que da ciência experimental. Ora, temos aqui, então, uma divisão. E essa divisão, aqui, essa investigação mais próxima da filosofia hermenêutica do que da ciência experimental, portanto, essa divisão ainda é presente não só na psicanálise, na psicologia, mas também nas ciências humanas. Mas trazendo aqui para o nosso enfoque, a ciência experimental tem como base fundamentos matemáticos e biológicos. Em que sentido? De observação sensorial, né, e medições. Enquanto que a psicologia profunda, seja ela na vertente freudiana, lacaniana e daí por diante, quanto a junguiana, como é o nosso caso do estudo, essa experimentação científica com base matemática, metodológica da matemática, da biologia, por exemplo, das ciências biológicas, não tem encaixe aqui. O fato dela não ter encaixe não significa que o objeto de estudo seja não científico. Não. O objeto de estudo requer um conhecimento mais amplo, ou um ferramental diferente desse da experimentação ou metodologia matemática biológica. Então, qual é a utilização, quais são essas ferramentas, ou qual essa metodologia utilizada? É a hermenêutica. Então, podemos concluir, de alguma forma, que a psicologia junguiana, a psicanálise freudiana e daí por diante, ou muitos aspectos das ciências humanas como um todo, são ciências hermenêuticas. São conhecimentos humanos, só que usam uma ferramenta específica, a hermenêutica, a interpretação. E aí é muito amplo. Não tem uma possibilidade de delimitação como em outros tipos de conhecimento. Então, essa investigação da realidade psíquica fica muito mais num campo hermenêutico, mais próximo à filosofia, e não a esse cientificismo, a essa metodologia científica mais predominante. Então, Jung, embora se declare cientista, sua prática analítica se ancora em fatos empíricos que seus pares frequentemente rejeitam por não se enquadrarem nos critérios objetivos da ciência natural. Esses fatos incluem sonhos, visões, fantasias, símbolos religiosos e expressões artísticas. São realidades que o Jung interpreta e compreende à luz de uma psicologia da alma. Portanto, esses fatos empíricos, reais, que todos nós temos, como sonhos, visões, fantasias, sensações diante de símbolos religiosos, expressões artísticas, são realidades passíveis de serem interpretadas à luz dessa psicologia profunda, da psicologia da alma, que é a proposta do próprio Jung. E o quarto ponto, aqui para a gente encerrar esse voo no texto, que será trabalhado na aula seguinte,
é a psicologia como crítica cultural, da alma individual à crise coletiva. A psicologia de Jung não se limita ao tratamento clínico de indivíduos neuróticos. Ela é uma análise da condição humana e da crise espiritual de nossa cultura. Ou seja, o olhar de Jung não fica apenas voltado para o tratamento clínico de indivíduos. Não, ele busca também compreender o indivíduo e a sua cultura, a coletividade. Então, a psique coletiva. Ele diagnostica um desequilíbrio cultural profundo. Isso lá na década de 30, mas também cabível aqui. Vivemos sob a tirania da unilateralidade, ignorando os conteúdos inconscientes da psique integral. O sofrimento individual é, para Jung, o reflexo da patologia coletiva de um sistema que separa razão e imaginação, corpo e alma, ciência e espírito, ou seja, um sistema que faz criações de polaridades, que faz dualidades e se perpetua nessas dualidades. O seu trabalho, portanto, é restabelecer a totalidade psíquica perdida, fazer a junção, a união, oferecendo uma psicologia que seja ao mesmo tempo ciência, filosofia, arte e espiritualidade. Como uma psicologia pode ser ao mesmo tempo ciência, filosofia, arte e espiritualidade? Porque, na visão junguiana, essas quatro são características una da alma humana. Ou, se você quiser mudar o termo, essas quatro sabedorias são constitutivas da natureza humana, da psique humana. Então, o seu olhar não é só voltado para o indivíduo, para uma situação clínica, para a neurose, mas o é também para a coletividade. E aí, quando ele busca entender essa coletividade através desse olhar psicológico, ele está dizendo para nós que é só o coletivo que influencia o indivíduo? Não. Muito pelo contrário. Segundo a visão junguiana, é a união de indivíduos que forma essa comunidade, que influencia, portanto, esse todo, e esse todo retorna, essa influência retorna para cada indivíduo. Mas a mudança estrutural só pode ocorrer por cada indivíduo. Não é possível uma mudança da psique coletiva e ela influenciar, sem ter um lastro individual, cada sujeito, mas é de baixo para cima, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esses 4 pontos permeiam o texto, o problema fundamental da psicologia junguiana. Por que a gente está fazendo isso aqui? Vou repetir. Exatamente para você começar a ter ideia de qual é a visão junguiana a respeito da mente humana. No texto, a gente vai aprofundar tudo isso. Mas aqui você já está percebendo, olha, existe um conceito de alma. O que ele está querendo dizer a respeito de alma? Quando ele fala de ciência, o que ele entende como ciência? É o método científico contemporâneo? É o método científico das ciências naturais? Ou é outra coisa? Quando ele bate na modernidade, o que ele está querendo fazer com isso? Batendo por quê? Por questão ideológica ou porque ele percebe que a nossa estrutura moderna não compreende aspectos da própria natureza humana. Portanto, ela é unilateral. E essa unilateralidade gera, vamos dizer assim, estados neuróticos nos indivíduos, ou até mesmo estados neuróticos numa coletividade. É por aí, ok? Então, agora nós vamos para o próximo texto, que vai ser da aula 4, sobre o inconsciente. Mais uma vez, vamos apontar quatro ideias desse texto para a gente aqui formatar essa compreensão relativa à visão do Jung. O inconsciente como força compensatória e a doença da civilização. Aqui a gente já vai ter um olhar
junguiano a respeito dessa coletividade, de como é a relação consciente e inconsciente gerando essa transição, ora externa, ora interna. Lembrando que esse texto foi publicado em 1918, final da Primeira Guerra Mundial, e o Jung, europeu, suíço, vivenciou aquilo ali muito de perto, tá? No ensaio sobre o inconsciente, Jung apresenta duas frentes de análise, uma psicológica, que é centrada na dinâmica interna da personalidade, e outra civilizacional, com uma crítica aguda à cultura ocidental moderna. Para ele, a psique busca equilíbrio, funcionando de forma saudável quando suas partes, consciente e inconsciente, se relacionam em complementaridade. Olha só, o Jung já dizia em 1918 que a psique busca um equilíbrio. Ela busca um termo que é muito caro hoje no estudo das neurociências, homeostase. E, para quem tem interesse nisso, eu sugiro dois livros, na verdade, três, mas dois livros de um autor, Antônio Damasio, um autor bem conhecido no mundo das neurociências, Sentir e Saber. Ele também foi autor de O Erro de Descartes e O Cérebro Criou o Homem. E o outro livro, excelente, por sinal, A Estranha Ordem das Coisas. Esse aqui, As Origens Biológicas dos Sentimentos e da Cultura. E o outro, agora, vamos dizer assim, um criador da neuropsicanálise, também vivo hoje, Mark Soms, A Fonte Oculta, uma jornada até a origem da consciência. Por que eu estou falando desses livros? Porque esses autores estudam atualmente a neurociência. Eles têm uma visão não só hermenêutica da coisa, mas também com o viés das ciências naturais. Eles buscam compreender a psique, a mente, não necessariamente o cérebro. E eles concluem exatamente isso que Jung está dizendo, que a nossa mente busca um equilíbrio, homeostase. E então, quando Jung afirma que a mente busca esse equilíbrio, ele vai olhar para o funcionamento da alma humana, da psique humana, com essa dinâmica, um consciente e inconsciente em interação, buscando como um todo um equilíbrio. Esse equilíbrio não chega não chega a se transformar em forma fixa, uma vez que informações, pulsões ou energias sempre vão fazer parte da mente humana. Então haverá sempre um movimento. A mente humana estará sempre em movimento. Esse movimento, ora pode tombar para um lado, ora pode tombar para o outro, mas nós percebemos que a mente sempre busca um ponto mais equilibrado, um ponto do meio. Ou seja, elas, consciente e inconsciente, vão se relacionar de forma complementar. O inconsciente, então, nesse sentido, compensa o que está ausente na consciência, exatamente para buscar esse equilíbrio. Contudo, quando esse equilíbrio é negligenciado, não só o indivíduo adoece, mas a civilização como um todo entra em colapso. Por quê? Por que que não só o indivíduo adoece, mas isso também reverbera na civilização, ou na comunidade, ou no ambiente coletivo? Exatamente porque o ambiente coletivo, seja uma nação, uma cidade, um bairro, um grupo de pessoas, uma tribo, o que quer que seja, são compostas, essas coletividades são compostas por indivíduos. E indivíduos que estão cada vez mais presos a uma unilateralidade vão exatamente fazer com que aspectos reprimidos da sua inconsciência sejam expostos na coletividade. Então, quando esse equilíbrio é negligenciado, quando o indivíduo está unilateral, não só ele vai adoecer, não só ele será vítima de uma neurose ou até mesmo uma psicose, mas também a coletividade vai sofrer dano.
Então, esse texto, que foi escrito ao final da Primeira Guerra Mundial, tenta compreender a catástrofe histórica a partir da psicologia profunda. A guerra, para Jung, é o reflexo de uma dissociação interna coletiva, fruto de conteúdos psíquicos reprimidos. Aqui, a gente nota, ele não está abrindo mão de explicações econômicas, históricas, políticas, não. Mas ele está tentando compreender a Primeira Guerra Mundial com o olhar psicológico. A compreensão da Primeira Guerra Mundial aqui não é os fatos da guerra, mas o que levou a humanidade ou a Europa, os homens, as pessoas daquele período, a essa catástrofe. Muito embora tenha sido a primeira, a segunda foi muito mais intensa. Mas é óbvio, aqui o texto é de 1918. E aqui ele já lança bastante pontos interessantes e fundamentais para a compreensão dessa psique coletiva. Especialmente o quê? O reflexo de uma dissociação interna coletiva, que é fruto de conteúdos psíquicos reprimidos. Todos nós temos conteúdos psíquicos reprimidos. E nossos conteúdos psíquicos reprimidos, muitas das vezes, são semelhantes àqueles no ambiente que nós estamos, na nossa comunidade, na nossa nação. E quanto mais isso ocorre individualmente e, portanto, vai gerando uma coletividade, mais essa comunidade se torna unilateral. Uma hora isso estoura. Esse estouro pode ser tanto externo, uma guerra com outras comunidades, quanto interno, vamos dizer assim, entre aspas, uma caça às bruxas, uma inquisição aqui interna. E aí também damos sequência à ideia de projeção, repressão e o contágio da sombra no mundo social. Você notou que quando a gente estava falando de conteúdos psíquicos reprimidos, a gente pode já ter a ideia da sombra. E quando a gente fala, ora, se há conteúdos psíquicos reprimidos, intensos, essa sombra cada vez maior, há uma dissociação interna coletiva, ou seja, eu sou a luz, aquilo lá é a sombra. Se já há essa dissociação e a permanência ou a existência de uma sombra forte, onde essa sombra vai se manifestar? No outro. A ideia que a gente tem é que essa sombra, ou esse conteúdo reprimido, esse proibido, esse errado, está lá fora, no outro, através da nossa projeção. Então, tanto nós, quanto indivíduos, como coletividade, veremos nos outros indivíduos ou numa outra coletividade aspectos da nossa sombra. Isso aí é a projeção, que vai entrar exatamente nesse ponto. E Jung entende que o desenvolvimento psíquico costuma se dar pela identificação com os aspectos, entre aspas, bons da personalidade e pela repressão dos aspectos maus. Mas aqui, bom e mal é relativo, é cultural. O que hoje para a nossa cultura é bom, há 200 anos atrás, para a nossa própria comunidade, vamos dizer assim, para a nossa própria nação, poderia ser ruim, poderia ser mal. Ou o contrário, o que hoje é mal, antes foi bom. Então, essa questão de bom e mal é relativo, tanto culturalmente falando, coletivamente, quanto individualmente, tá? Isso gera, então, sombra e dissociação. Eu me apego a algo bom e condeno algo mal que eu tenho, indivíduo. E o mesmo ocorre na coletividade. Há, então, a sombra cada vez mais forte e o sujeito se dissocia. Ele é uma coisa só, ele é só o bom. Quando os conteúdos sombrios não são integrados, eles, então, são projetados sobre os outros. E aí gera o quê? Desconfiança, ódio e conflitos sociais. Assim como indivíduos, boas pessoas, projetam sua sombra nos outros, nações supostamente boas entram em guerra contra aquelas consideradas más, alimentando a ilusão
de que o mal está sempre fora de si. Ó, nesses últimos dias, vimos uma escaramuça que o mundo ficou de olhos abertos e com muita atenção em relação a Israel, Irã e Estados Unidos e Irã, cada qual dizendo que o outro é o mal, né? E não importa o que você pensa, no sentido de politicamente, mas perceba o discurso. E muito desse discurso não é um discurso vazio, é uma crença mesmo. Estou dando exemplo atual, hoje, dia 28 de junho de 2025. Mas se a gente olhar para a história, veremos quantas coisas aconteceram com com esse olhar, com essa perspectiva. Nós somos os bons, eles são os maus, então temos que eliminar os maus. A psicologia junguiana, então, propõe um enfrentamento da sombra. Fazer amizade com o mal, como ele diz, é reconhecê-lo dentro de nós, integrando-o em vez de combatê-lo inconscientemente. Não é fazer amizade com o mal de ser bonzinho, como, vem cá, vamos ser amiguinhos. Não é nada disso. Mas é perceber que este mal que você condena no outro também está em você. É notar que você não é unilateral, você é pleno. É ter contato com isso, é integrar isso. Quanto mais eu faço esse contato consciente, mais integro essa sombra, menos eu a projeto externamente. Então, o mal cresce onde a unilateralidade predomina. E, para Jung, a cura é homeopática. Enfrentar conscientemente o veneno impede que ele nos destrua. O outro ponto, terceiro ponto desse texto, é o problema do mal, a filosofia moral e a perda do simbolismo. No cerne da psicologia de Jung está uma filosofia moral implícita, muitas vezes não assumida em nome de sua postura empírica. Ele busca um equilíbrio entre opostos, algo que remete ao taoísmo e à sabedoria simbólica dos antigos. Lá, o taoísmo chinês e a sabedoria simbólica dos antigos. Aí você vê, tanto no Oriente, como também nas culturas, vamos dizer assim, do Oriente Médio, ou antiga. Aí a gente pega parte da Europa, né, obviamente, a Grécia, o norte da África, o Egito, todo aquele Oriente Próximo, ou Médio Oriente, ou Oriente Médio, Mesopotâmia, com as suas diversas civilizações, até a própria Pérsia, tudo ali a gente nota essa sabedoria simbólica. O exemplo que tanto o Jung utiliza muito, como o David Tessay traz no livro, são as personagens, as divindades gregas. No caso, Apolo e Dionísio representam a convivência arquetípica entre luz e sombra, ordem e êxtase. A ideia de eliminação da dualidade não é eliminar os pares de opostos, mas é saber que as existências de ambos são possíveis numa mesma frequência. Ora, existe um movimento. No entanto, este movimento não é um movimento para eliminar ou esconder o outro, mas uma convivência. Um exemplo que a gente pode trazer é a ideia do próprio Olimpo, lá na Grécia. Os deuses conviviam, não necessariamente harmonicamente entre si, mas eles sabiam da existência do bom e do mal nos outros e neles mesmos. E isso faz o quê? Com que nós possamos imaginar que essa convivência do bom e do mal fora e dentro faz parte de algo divino, de algo completo, ou seja, da própria essência da alma. Já o cristianismo ocidental, ao enfatizar a luz e idealizar a figura de Jesus, suprimiu o mal ao relegá-lo a figuras demonizadas. A ausência de um container simbólico que acolha o mal levou à sua acumulação e explosão. E isso aí ele fazendo uma análise não só desse período, dessa guerra e da sociedade alemã, por exemplo, mas se a gente fizer um olhar para
a Idade Média, ou desde quando o cristianismo, assim entendido, desde a época romana, quando se institucionalizou essa religião e criou uma igreja, a gente nota essa, vamos dizer assim, essa, esse espalhar de uma ideia cristã, onde sempre existe algo, o bom, o cordeiro, que foi esfolado, Jesus, em detrimento de um mal que é demonizado. Porém, notamos tanto nesse Deus misericordioso, também um Deus muito temerário, um Deus muitas das vezes, julgador, mal, talvez, daquele do Antigo Testamento, que não foi recusado. Mas quando Jung fala que o cristianismo ocidental enfatizou a luz e idealizou a figura de Jesus, ele exatamente está dizendo que a nossa cultura foi cada vez mais construída nessa unilateralidade. Qual é a nossa outra parte do mal? Não, ela está demonizada, ela está fora. Ela não está constituída. Por quê? Porque a imagem de Jesus que temos é a imagem do bom, do excelente, do unilateral, do único, o bom supremo. Mas ele não constitui, para nossa perspectiva, nenhum aspecto mal. Porém, isso aqui não estou falando apenas da Igreja Católica, tá? Estou falando do cristianismo desde a sua institucionalização e hoje passando também em suas vertentes protestantes, pentecostalismo, e daí vai. Mas hoje a gente pode perceber que já existem muitas buscas dentro da própria vertente cristã em compreender visões ou ter contato com visões e perspectivas distintas daquelas mais usuais, daquelas presentes no cânone cristão, no cânone católico, que deu origem, então, aos movimentos protestantes. Por exemplo, os estudos gnósticos, ou um exemplo interessante que a gente pode dar, a Bíblia Apócrifa, que é esse texto aqui. Na verdade, é uma Bíblia, né? Bíblia Apócrifa, onde constam textos que não foram selecionados ou foram descartados pela instituição nascente do cristianismo que a gente entende hoje como catolicismo e depois suas vertentes protestantes, esses textos aqui foram descartados. Exatamente por quê? Porque eles não constituem positivamente para a formação de um Jesus totalmente bom, um Jesus divino, supremo, o bom supremo, o cordeiro que foi esfolado para exatamente pagar os pecados, ou perdoar os pecados, melhor dizendo, da humanidade. Não, aqui nós encontramos um Jesus muito mais próximo da humanidade. É óbvio que existem textos aqui que falam e defendem a ideia divina desse Cristo, desse Jesus Cristo, mas também existem muitas leituras que apontam um Jesus, criança, adolescente, fazendo muita coisa que hoje entenderíamos como maldade. Se nós pegarmos, então, a visão desse Jesus, desse ícone religioso, também conjugando com os textos apócrifos, poderemos perceber que ele está muito mais próximo de nós, mas que não deixa de ser uma divindade. Logo, ele tem muito mais aspectos plenos do que unilaterais. Ele tem menos presença de uma sombra forte, mas mais presença de uma alma, vamos dizer assim, harmônica, lidando, se relacionando com o bem e com o mal. E também, para quem tem interesse em estudos nesse sentido, temos também esse livro bem interessante que chama a Biblioteca de Nag Hammadi, onde constam aqui alguns textos que estão presentes na Bíblia Apócrifa, mas também outros textos gnósticos,
O gnosticismo, que foi um movimento também à época lá do cristianismo primitivo, inicial, que tinha uma visão diferente do que hoje se entende como cristianismo. Mas por que eu estou falando isso? É exatamente para a gente ter a ideia de que hoje estão se buscando muito essas compreensões, essas visões desse Jesus, dessa divindade cristã ocidental, como plena, não mais como unilateral, em que pese movimentos religiosos contemporâneos também estão se radicalizando ou se firmando unilateralmente num ponto. Mas não podemos esquecer, quanto mais a gente se fixa num ponto unilateral, o outro ponto, seu oposto, também fica forte. Quanto mais intenso aqui, mais intenso aqui também. E aí, voltando para o texto, o Jung diz que na Alemanha, por exemplo, a Alemanha, né, se tornou um terreno fértil para essa erupção sombria, que deu causa à guerra, porque sua metade inferior psíquica ficou sem domesticação simbólica, ou seja, qual que era essa outra metade inferior psíquica? Enquanto uma metade superior era a ideia da bondade, do Jesus, da iluminação, qual era essa outra metade agora inferior? Era a sombra. Mas o que representa a sombra? O contrário do que se propõe nessa outra metade superior. A bondade, a misericórdia, o dar outra face, mas também temos que levar em consideração a estrutura cultural daquela comunidade. Aqueles deuses pagãos estão presentes aonde agora? Quando o cristianismo se fundou, se promoveu e se fixou naquela região, aqueles deuses pagãos, onde estão aquelas outras forças arquetípicas ou divinas que estavam presentes naqueles povos, estão onde hoje? Estão presas na sombra, estão reprimidas. E essa repressão, quanto maior maior o seu estouro. E é exatamente isso aqui que está falando. Como não houve domesticação simbólica, como não houve expressão simbólica desses aspectos divinos ou inconscientes, eles estouraram numa guerra. E isso também se deu na Segunda Guerra Mundial, especialmente na Alemanha também. A civilização moderna precisa recuperar os símbolos que integrem a totalidade humana, e não apenas a metade aceitável de si mesma. E aí, para finalizar esse texto, a gente fala a respeito da sombra como um desafio moral e não dádiva romântica. A sombra para Jung é paradoxal, é perigosa, mas também portadora de valor. Alguns analistas destacaram o ouro na sombra, isto é, os aspectos criativos e vitais que a consciência rejeitou. Porém, Jung alerta contra uma romantização da sombra. Muitos autores que você vai fazer a leitura a respeito de sombra traz uma ideia quase que romântica da sombra. Não, ela é ótima, ela é... Calma. Na sombra podemos encontrar alguma preciosidade, um ouro. Mas dentro dela podemos encontrar isso, não que ela seja isso. Ainda que ela não seja esse ouro, essa preciosidade, nós precisamos ter contato com ela. Nós não devemos reprimir ou intensificá-la. Nós temos que ter um relacionamento existencial com ela, real. E aí ele continua que o inconsciente não é uma fonte de revelações espirituais gratuitas, é um desafio moral. E isso a gente vê também como um grande alerta para aquelas pessoas que pretendem ou já fazem imaginação ativa. Quando do exercício da imaginação ativa, se nós nos posicionarmos subordinados às imagens que vêm, porque vêm do inconsciente, nós não estamos agindo de uma forma correta, hierarquicamente igual. Não, nós estamos nos subordinando, nos submetendo a imagens inconscientes. E é a mesma coisa. Quando a gente lida com o inconsciente como se fosse um ente divino, um ente superior, nós estamos cada vez mais próximos de um estado
psicótico ou de uma psicose. Estamos à beira dela. Não. Devemos tratar o inconsciente como algo existente. Nem maior, nem menor. Nem superior, nem inferior. E assim também os seus aspectos sombrios. Portanto, é um desafio moral. Encarar a sombra é parte do processo de individuação e não um ideal mágico ou redentor. O mal precisa ser enfrentado de forma ética e simbólica, e não projetado ou idealizado. Para isso, é necessário que cada indivíduo, então cada cultura, assuma a responsabilidade pelo conteúdo inconsciente acumulado, reconhecendo sua participação na escuridão coletiva. A individuação exige que caminhemos em direção à luz, mas sem esquecer da sombra que ela inevitavelmente projeta. Ou seja, vamos caminhar em direção à luz, mas também vamos levar a nossa sombra. Vamos caminhar também com a nossa sombra, porque a luz projeta a sombra. Se vamos caminhar em direção à luz, imaginando que não há sombra porque estamos mais próximos da luz, veremos a nossa sombra em outro objeto, ou outra pessoa, ou outra nação, e por aí vai. Ok? O próximo texto, Etapas da Vida Humana. Esse aqui é o texto da aula 5, da nossa aula 5. Aqui nós vamos ver como Jung entende a personalidade humana e como ele fala a respeito de campo de forças e o drama da consciência. No ensaio As Etapas da Vida Humana, Jung concebe a personalidade como um campo de batalha entre forças antagônicas: civilização e inércia, consciência e natureza. Tornar-se consciente implica renunciar à inconsciência infantil e natural, um processo vivido simbolicamente como o sacrifício do homem natural. Essa aqui é a visão inicial de Jung, tá? A queda no Éden, aqui simbolicamente representa, para Jung, o surgimento da consciência como tragédia. O custo de conhecer é ser expulso da inocência. O custo de conhecer é entrar, é mergulhar e perceber a dualidade, em busca de um retorno agora da conjunção dessa dualidade. Antes, essa inocência, não havia um mundo dual. Por exemplo, não havia o bem e o mal. Quando agora começa a se ter mais consciência das coisas, a gente nota ou enxerga o mundo com dualidades. Não que o mundo seja dual, mas é que nós vivenciamos a dualidade dentro de nós exatamente pelo surgimento dessa consciência. Mas é também pelo surgimento dessa consciência que devemos buscar a união dos opostos, a união dessas dualidades. Então, desobedecer à natureza ou à vontade de Deus é necessário. Mas o que é essa natureza, essa vontade de Deus? Ele está fazendo analogia com a queda do ser humano do paraíso, tá? A ideia do Éden. Quando o casal Adão e Eva, o casal desobedeceu a Deus, aquilo era necessário para o surgimento da consciência, para ver o mundo com o olhar da dualidade e trabalhar ali para o retorno à unicidade, à totalidade. Ou seja, desobedecer a natureza, a Deus, é necessário, mas carregado de ambivalência. Sempre que fugimos de problemas existentes, ativamos nostalgicamente o desejo de retorno ao paraíso perdido. Esse revela o conflito entre o impulso à individuação e a tentação de regressão psíquica. Eu tenho certeza que vocês ou já falaram ou já ouviram alguém falar que, nossa, é muito melhor não saber das coisas. Nossa, a ignorância é uma bênção. Nossa, como eu não queria saber o que eu sei.
exatamente o quê? Essa dor ou esse incômodo do saber gera uma nostalgia do quê? De quando eu não sabia, de quando a coisa era uma só, era una. Mas agora, como eu vejo algo diferente, eu vejo uma polaridade, ou polaridades, ou ambivalências, ou dualidades, eu começo a sentir uma nostalgia. Mas quando eu estou diante dessas dualidades, por exemplo, desse não tem como regressar ao não saber, eu vou caminhar aqui exatamente para a busca de uma nova união, de uma nova totalidade. E essa regressão psíquica ocorre conosco o tempo inteiro. Vez ou outra, diante de situações especialmente emocionais, tendemos a ter uma regressão psíquica. O Freud diria uma regressão a um estágio. O Jung falaria uma regressão psíquica, a um momento em que a gente tem ideia do não saber. Só que não há possibilidade de retornarmos a isso, porque já temos contato com o saber. Então, quando, especialmente, retomando, de frente a questões emocionais, tendemos a ter um comportamento anterior, regressivo, mas muitos se prendem a esse comportamento, outros é como se fosse assim, dou um passo para trás para impulsionar um pulo, um salto, ou para depois dar dois à frente. Isso aí é uma questão muito mais psicológica, individual de cada um. Mas aqui é só para ilustrarmos. Então há o dualismo e a superação do espírito contra a terra à consciência como fruto da natureza. Jung, inicialmente, propõe um dualismo patriarcal. Espírito como um masculino contra a natureza, o feminino, sendo a consciência uma obra contra a natura. A terra, o feminino, a matéria, é vista como arrastando para baixo, enquanto o espírito luta por libertação. Essa visão, aqui, no olhar do Tassay, que eu também comungo, ecoa estruturas patriarcais que hierarquizam os valores, colocando a civilização e a elevação espiritual acima da conexão com o corpo e com a natureza. Esse é o olhar do Jung neste texto. Inicialmente aqui. Esse texto de quando? Vamos lá. 1930 e 31. No entanto, em suas obras posteriores, especialmente nos estudos da alquimia e na sincronicidade, o Jung aponta uma revisão dessa concepção. A consciência deixa de ser inimiga da natureza e passa a ser a própria natureza, tornando-se consciente de si. Para quem faz o estudo da alquimia, não necessariamente com o olhar junguiano, nota exatamente esse ponto. Não há um conflito entre um espírito e uma natureza, entre ar e terra, vamos colocar assim. Não há esse conflito. Mas exatamente ambos são um só, é a natureza. E com o olhar junguiano, a gente nota que a consciência deixa de ser inimiga do inconsciente ou do aspecto natural humano, mas ela passa a ser a própria natureza. Não que ela passe e se transforme, ela é. Ou seja, quando se entende que a consciência é fora da natureza, está se entendendo equivocadamente. A consciência é também a natureza, ela é parte da natureza. Só que ela é uma parte da natureza distinta do inconsciente. Ou seja, quando a consciência deixa de ser inimiga da natureza e passa a ser a própria natureza, ela busca ser, a natureza busca ser consciente de si mesma. Não há, então, uma luta, um conflito entre inconsciente e consciente. Há uma busca compensatória, uma busca de equilíbrio, homeostase, de uma coisa só, que é a natureza. Há uma parte da natureza que é consciente e uma parte que é inconsciente. Mas a natureza busca tornar-se consciente, sim, e não conflitante. Então, em vez de oposição, há uma integração orgânica, uma mudança que enriquece seu pensamento
e antecipa visões contemporâneas de desenvolvimento humano como processo ecológico e integrativo. Então, muita atenção quando você fizer a leitura desse texto. Entenda, compreenda a visão dele apresentada aqui, mas saiba que essa visão vai ser melhor estruturada, vai ter uma evolução com estudos seus posteriores, especialmente nos estudos relacionados à alquimia, tá? E ele também fala a respeito da meia-idade, que é a transição psíquica e surgimento do si mesmo. Jung localiza, na época dele, entre os 35 e 40 anos, a transição da meia-idade, que é o momento decisivo entre a vida orientada pelo ego e a vida orientada pelo si mesmo. Esse 35, 40 anos é uma idade cronológica que todo mundo vai passar por isso? Não. Isso pode ocorrer com pessoas de 30, 35, 40, 45, 50 e até mesmo 55, 60. Vai depender exatamente do quê? A estrutura psicológica de cada um, o seu histórico, a cultura, o ambiente, tudo isso está envolvido. Quando a gente se fixa a um número ou uma idade biológica, a gente não está olhando a questão psicológica, mental, mas sim biológica, tentando estruturar ou rotular. Não é essa a proposta. Quando Jung entende que é entre 35 e 40 anos, é conforme a sua observação nos atendimentos. Pessoas nessa idade faziam uma transição. Muitas pessoas com 50, 60 anos, por exemplo, buscavam Jung, e ele percebia que no histórico dessas pessoas, nessa faixa de idade, 35, 40, houve uma transição. E essa transição não se realizou ainda, porque as pessoas estão buscando ainda, vamos dizer assim, os mesmos afazeres ou as mesmas realizações da primeira metade, e não da segunda. É o que a gente vai ver no texto, e é o que a gente vai falar aqui agora. A primeira metade da existência se dedica, basicamente, à construção do ego, do eu, conquistar espaço no mundo, firmar relações, buscar estabilidade social e pessoal. Mas, na segunda metade, essa lógica se inverte. Um segundo eu, expressão inicial para o arquétipo do si mesmo, ou aquele que busca uma totalidade, começa a emergir, desafiando as metas do ego, daquele antigo, e chamando o indivíduo a uma vida mais ampla, arquetípica e espiritual. As ambições do ego podem ser frustradas por forças maiores que desejam expressar algo além da biografia pessoal. Então você vê um conflito entre o eu daquela primeira metade e esse novo eu que está surgindo. Esse é o começo de uma nova etapa, menos voltada a ganhar e mais a doar, menos concentrada na conquista e mais na transcendência. E aí, muitos vão falar a crise da meia-idade, a busca por espiritualidade e o risco do narcisismo. A transição da meia-idade pode ser vivida como crescimento ou como estagnação. Quando o ego se recusa a ceder espaço ao si mesmo, então essa busca da totalidade, e não compreende o que ele conhece, mas muito pelo contrário, faz com que ele busque se abrir ao desconhecido, o resultado é crise, rigidez, fanatismo e o desejo regressivo de viver a juventude. Como a gente pode perceber, por exemplo, muitos homens tentando aos 50, 55 anos, resgatar aquele aspecto juvenil dos 25, 30, o mesmo ocorre também com mulheres. Tornou-se clichê retratar essa fase como busca desesperada por vitalidade perdida, e a nossa sociedade vende muito isso, né? A busca de uma do ser jovial o tempo todo, produtos para que isso ocorra, traga essa imagem, procedimentos estéticos e daí vai. Mas para Jung, isso revela a recusa em abrir-se à nova tarefa da alma, que é independentemente do nosso querer.
Ela vai acontecer. A religião ou a espiritualidade é aqui central. Sem ela, o processo de individuação se fragiliza e o narcisismo se impõe como defesa. O Jung, então, está falando que todo mundo que passa por essa transição tem que buscar uma religião, uma igreja? Não. Ele não está dizendo isso. Em momento algum ele vai dizer isso. Ele vai dizer que exatamente nessa transição a gente vai ter necessidade de buscas e encontros de símbolos. Símbolos esses que representam aspectos do nosso inconsciente. E esses símbolos majoritariamente estão presentes em religiões ou em movimentos espiritualistas. Ou seja, a espiritualidade para Jung não é uma adição acessória, mas um componente essencial da maturidade psíquica. É ela que possibilita a reconciliação entre o ego e si mesmo, entre a vida e o mistério arquetípico, fazendo da segunda metade da vida, então, um verdadeiro caminho interior. E aí, o texto Eu e Inconsciente, que é o último texto dessa primeira parte, e também faremos a leitura completa dele. O inconsciente coletivo e os perigos da assimilação irrefletida. Jung inicia este ensaio analisando os efeitos do inconsciente sobre a consciência, distinguindo entre inconsciente pessoal e coletivo. O inconsciente pessoal é muito parecido com aquela ideia do inconsciente do Freud, onde ele é constituído por questões reprimidas da nossa história pessoal, enquanto que o coletivo, ou suprapessoal, é aquele que todos nós temos, todo ser humano tem. Assim como eu tenho a aorta, você também tem, eu tenho o inconsciente suprapessoal, coletivo, e você também tem. E é nele que existem arquétipos, ou visões, aspectos primordiais. Nós compartilhamos da veia aorta. Também compartilhamos do inconsciente coletivo ou suprapessoal. O arquétipo que está mais ativado em mim nesse momento não necessariamente é o mesmo arquétipo que está ativado em você. Mas o campo onde esses arquétipos estão, que é o inconsciente coletivo ou suprapessoal, está presente em você, está presente em mim. Então, aqui ele vai distinguir o que é o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Você pode ter um trauma específico relacionado a um cachorro, por exemplo. Isso faz parte do seu inconsciente pessoal. E eu não tenho esse trauma em relação a um cachorro, porque faz parte do meu inconsciente pessoal. Eu posso ter um trauma referente a um, uma árvore, e você não. Faz parte da minha história pessoal. Logo, isso está mais presente ao inconsciente pessoal. Mas o inconsciente pessoal e inconsciente coletivo é dividido, separado na mente? Não. O inconsciente coletivo ou suprapessoal é aquele inconsciente mais profundo, mais próximo à nossa natureza existencial, essencial humana, enquanto o inconsciente pessoal é mais próximo da nossa historicidade. Tudo bem? Mas isso a gente vai ver com o tempo. Então, para ele, o tratamento da neurose não se completa sem levar em conta o inconsciente coletivo, cujos conteúdos não foram reprimidos, mas jamais conscientes. Isso exige que a terapia se torne espiritual ou filosófica, quando indicada por sonhos e fantasias arquetípicas, ou seja, não vai ficar o trabalho clínico para ele em relação à neurose, não fica restrito ao inconsciente pessoal. Esse trabalho também tem que ter um alargamento do inconsciente coletivo. A ausência de vida simbólica pode adoecer a psique. Não só pode, como acontece muito observadamente na sociedade contemporânea. Entretanto, Jung também alerta. Esse é um alerta essencial. A assimilação irrefletida do inconsciente pode inflar ou esmagar o ego. Lembra que eu falei ali, alguns minutos atrás, a respeito de
de uma relação com a imagem arquetípica lá na imaginação ativa, o quanto isso pode gerar um estado psicótico ou levar uma pessoa à psicose, é exatamente isso aqui. É o esmagamento do ego, ou a inflação do ego. O eu, o ego, não possui estrutura para conter os vastos conteúdos do inconsciente. Se os incorpora indiscriminadamente, corre o risco de inflar-se em arrogância ou de colapsar em depressão. O equilíbrio é raro e o excesso de autoconfiança ou sua completa aniquilação indicam descompasso com a realidade psíquica. A sombra de um falso profeta pode nascer de uma mente frágil, seduzida por verdades infladas, oriundas desse inconsciente. A persona, que é a máscara social da psique, torna-se foco nas seções seguintes deste texto. Jung analisa a restauração regressiva da persona, uma tentativa defensiva de retornar à normalidade após um confronto desestabilizador com o inconsciente. O indivíduo rejeita o encontro transformador e se refugia em papéis antigos, empobrecendo o processo de individuação. Ou seja, a persona é um arquétipo. Aquilo que eu me vejo hoje, aqui você está vendo o Rafael professor. Se você entender que o Rafael é só o professor, você está fazendo uma leitura simplista do Rafael, como o professor. Rafael vai para o mercado, é o professor. Rafael vai jogar bola, é o professor. Rafael é o professor. Não. Agora, se eu me entendo professor em todos os ambientes da minha vida, eu estou me identificando com a persona professor. Logo, quem é o eu? Eu desconheço, porque eu me entendo apenas como professor em todos os ambientes. Isso aí é o quê? Uma identificação do eu com a persona, que é um arquétipo. Todos nós temos. Eu posso até me inflar. O meu eu pode ficar inflado exatamente por essa identificação arquetípica, no caso, com a persona. Existem outras identificações, como o Salvador, pessoas que se identificam, o seu eu é tão identificado com a ideia de Salvador que ela quer ser e age assim o tempo todo, com todos. Então há uma inflação do ego. Isso a gente vai ver exatamente no estudo desse texto, mas aqui é para já ficar claro esse entendimento quando você fizer essa leitura. Então, e isso aí, obviamente, essa identificação exatamente atrapalha o processo de individuação. Por quê? Porque você não vai se ver relacionando com outros aspectos da sua psique de forma mais harmônica. Então, essa restauração é vista como covardia moral compreensível, mas limitante. Jung também critica a identificação com a psique coletiva, especialmente presente em épocas modernas. Indivíduos que se deixam inflar pelo inconsciente e se percebem como figuras messiânicas. Surge o falso profeta, uma personalidade inflada, sem discernimento entre si e os arquétipos. Em pacientes e líderes espirituais, essa condição indica não integração, mas possessão. Ela está possuída por uma força arquetípica. O inconsciente, quando romantizado ou confundido com a identidade, gera alucinação de grandeza e ruptura com a realidade. E aí a individuação surge como resposta ideal e há, nesse texto, a crítica à inflação. Após examinar os perigos da inflação, da depressão e da evasão, Jung propõe a individuação como a resposta mais madura. Essa resposta implica estabelecer um diálogo contínuo entre o eu, o ego e o inconsciente, com compreensão crítica, não é acatamento, subordinação. A integração não exige a diluição do ego, mas seu alinhamento com algo maior, o si mesmo. O si mesmo é essa ideia arquetípica da plenitude, da totalidade. E Jung insiste que os extremos de grandeza ou pequenez são ilusões. A verdadeira tarefa é descobrir o que há de autêntico em nós,
um processo que se revela raro, difícil e exigente, por isso trabalho é contínuo. A individuação não é egoísmo, mas o oposto do individualismo narcísico. É a realização de nossa singularidade profunda, não a glorificação do eu superficial, como a gente vê muito hoje em dia nas redes sociais. As pessoas que falam, eu sou espiritualista e tal, ela não está necessariamente nesse processo de individuação, mas numa falsa ideia, um individualismo narcísico, muitas das vezes. Esse caminho requer renúncia, humildade e discernimento. Renúncia e humildade por quê? Porque aqui você vai se desidentificar com essa imagem do eu, essa imagem do ego que você construiu até aqui, por vários motivos. Então é renúncia a essa imagem, humildade para ver que você também é aquilo que você acusa no outro, é aquilo que você não se enxerga, e discernimento para perceber que eu não posso me identificar com nenhuma dessas imagens, pois todas sou eu, e eu sou nenhuma delas. A frequência com que Jung alerta para os desvios do processo mostra o quanto ele o considera exigente, porém, essencial para a saúde da alma. E para a gente finalizar a aula de hoje, então, finalizando o último ponto deste texto, que será ainda lido e estudado, o si mesmo como centro da totalidade e nova imagem do divino. O si mesmo, que é o arquétipo da totalidade, é o ponto central da individuação. Por quê? Porque se ele é o arquétipo da totalidade, ele abrange todas as dualidades, o bem e o mal, bonito e feio. Logo, ele é o ponto central da individuação. A individuação é o quê? Perceber que você não é uma coisa específica, mas você se relaciona com elas. Você é todas elas e não é nenhuma. Ele abrange o ego e o inconsciente, funcionando como a personalidade que também somos. Ao invés de projetá-lo em figuras messiânicas externas, como se vê comumente na história da humanidade, Jung propõe que o si mesmo seja trazido ao centro da vida psíquica. Essa proposta escandaliza os dogmas religiosos tradicionais, pois desloca a salvação de fora para dentro. Eu imagino que vocês já ouviram falar em algumas filosofias e religiões orientais, ou mesmo em dessas que a gente apresentou, desses escritos apócrifos, onde se defende a ideia de que você é Deus. Não que você seja o Deus ali. Não se deixe enganar pela ilusão de que você é uma divindade além do humano. Mas essa divindade é você. E você não é essa divindade. Percebe? Há uma dualidade, há uma ambivalência, um antagonismo presente aqui, mas que se constitui numa totalidade. Quando fala isso, desloca a salvação de fora para dentro, é perceber que toda essa conjuntura divina está em você e não está fora. Essa salvação não é buscada fora, mas dentro. Para Jung, aqueles que perderam a fé em revelações externas precisam encontrar sentido interior, e aí a necessidade dos símbolos. O si mesmo é a fonte capaz de harmonizar forças conflitantes e integrar os opostos da psique. Essa nova imagem do divino interior permite uma religiosidade simbólica e viva, alinhada à experiência. Jung não propõe abandonar o sagrado, mas redefinir o seu lugar, não mais fora de nós, mas como algo que emerge no processo de nos tornarmos quem verdadeiramente somos. Se você fizer a leitura do Evangelho de Tomé, que é um texto apócrifo, você vai ver muito essa ideia nas palavras do próprio Jesus. É muito interessante esse estudo. Então, pessoal, aqui a gente fez esse apanhado geral da parte 1, apresentando esses 4 textos, né, bem superficialmente, lembrando que esses 4 textos serão discutidos nas aulas seguintes, para a gente encerrar e fechar essa parte 1. Então, para a próxima aula, faça a leitura do texto
Vamos lá pegar o texto para você ver aqui na sua tela. Faça a leitura do texto O Problema Fundamental da Psicologia Contemporânea, para que a gente, então, possa falar mais a respeito dele, indo além do que a gente apresentou. Se você sentir necessidade de um suporte da leitura nesse texto, volte a essa aula, assista o trecho em que a gente fala a respeito deste texto e compreenda e faça a leitura. Lembrando, repetindo, conforme a gente apresentou aqui, trouxe fundamentos, mas eu quero que você faça a leitura e traga o seu olhar, a sua experiência, coloque a sua experiência diante daquilo ali, não no sentido comparativo, mas no sentido de soma, de compreensão, e faça isso para os textos seguintes. Tudo bem? Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.